Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do podcast Papo 10 nesta nova temporada para falar sobre um assunto que combina muito bem, que é carnaval e também futsal. Hoje vamos falar sobre o campeonato de blocos lá da cidade de Areia Branca, trazer aí como surgiu essa ideia ao longo dos anos, os maiores vencedores, como esse campeonato impacta no esporte lá daquela cidade. Então vamos falar muito a respeito desse assunto. Você que está acompanhando aí através do YouTube, já deixa o seu like, já compartilha e se inscreve aí no canal da TCM. E você que está acompanhando no canal 10, meu muito obrigado. Já estou aqui com os nossos dois convidados, o Anânio Ferreira e também o João Paulo Castro. Anânio, um prazer ter você aqui com a gente em mais um podcast. O prazer é meu, Júnior. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar bastante aí sobre esse campeonato. Como você bem falou, agita demais essa região do Oeste. Acho que quase todo o estado para aqueles que gostam do futsal. JP Castro, e aí JP, prazer ter você aqui com a gente. Nós que agradecemos, Júnior, pelo convite, né, e falar de um campeonato que mexe com a nossa cidade, né, e antecedendo o carnaval e torna um momento pré-carnavalesco também presente na cidade. Agora eu gostaria já de iniciar sabendo como que esse campeonato começou lá em Areia Branca, quem trouxe a ideia, por que isso se popularizou tanto naquela cidade, especificamente com times que são oriundos de blocos de carnaval e que acabam indo para as quadras. Bem, Júnior, o campeonato começou em 2001, né, com o professor Jailton. Ele residiu em Areia Branca por volta de 20 anos e trouxe essa ideia de Macau, e que para muita gente não conhece, Macau é a cidade que há 50 anos tem a competição presente, né? Inclusive está acontecendo momentaneamente com a cidade de Areia Branca, né? E juntamente com o meu pai, o João de Castro, juntamente com o professor José, juntamente com o professor o Paulo César também, o Levi Ribeiro, que atualmente é o presidente da Liga de Futsal Areabranquense, né, que faz também parte da organização, trouxe essa ideia. Inicialmente o campeonato começou com atletas da cidade, né, atletas, digamos, desportistas, atletas que tinham também essa emoção e o prazer de poder desfrutar do futsal. Então o campeonato começou basicamente como isso. E a partir de 2002 começou, né, basicamente os chamados popularmente estrangeiros, né, atletas vindo de outras cidades e principalmente do celeiro macauense, já que a competição já atinge há mais de 50 anos naquele município. E o intuito mesmo da competição era até a brincadeira carnavalesca mesmo, como um todo, né? E como o João Paulo falava, no início não tinha investimento, não tinha tanta pompa assim, e foi algo tão natural que hoje, quando a gente olha para trás e vê lá no início os primeiros campeões, e pelo nome dos blocos, né, João Paulo, sendo nomes tão pitorescos. No início era Quilapa de Bucha, aí o pessoal chamava de KLB, Largados. Então, assim, eram blocos realmente para brincadeiras carnavalescas. Hoje a coisa já é bem mais séria, até mesmo nos blocos novos que surgem, eles já pretendem não dar um nome assim, por exemplo, não possa ser zoado pela galera, então hoje já tem um alcance muito maior. Existe uma preocupação de montar um bloco carnavalesco, mas já com a estrutura de futsal, já com toda uma identidade voltada para o campeonato. A Liga fez alguns regulamentos, algumas regras para evitar esse tipo de coisa, como por exemplo, todo ano o bloco tem que ter algum tipo de ação, por exemplo, tem que botar o bloco na rua, tem que fazer alguma festa, algo do tipo. E tem que ter no mínimo 3 anos, se não me engano, de criação para que você possa colocar o bloco. Mas o pessoal acaba que eu lanço agora, daqui a 3 anos eu ponho meu bloco, etc. Acontece já é uma isso. preparação. Vou criar meu bloco, mas no terceiro ano vou botar meu time. É verdade. E até 2020, Júnior, a gente tem uma tradição, né, desde 2001, né, como a gente começou esse projeto. E desde a pandemia, né, houve uma paralisação de 2 anos e a gente está retornando, né, com muita força o evento. Agora, tem a tradição da final acontecer na sexta-feira de carnaval? Isso é recente ou foi desde o começo? Desde o início, né? Desde o início que isso é uma tradição. Essa questão de data já é algo muito discutido lá, né? Porque, como a gente conversava em off, os grandes jogadores, eles retornam no período de carnaval para as suas equipes, né? Eles vão se reapresentar, treinar, etc. Então a gente tem essa dificuldade de, na reta final da competição, perder os grandes nomes, né? Então muito já se fala de tem que começar na primeira semana de janeiro, tem que terminar ainda em janeiro a competição. Que aí a gente já teve, por exemplo, o Valdinho, outros grandes nomes que passaram por lá, que poderiam ter ficado a competição inteira, mas eles acabaram indo só um dia por conta de data, né? Tem que se reapresentar. Então já se conversa muito, mas sempre foi na sexta-feira de carnaval a final. Agora, como é que funciona o impacto desse campeonato no esporte lá de Areia Branca? É o principal torneio envolvendo todos os esportes? É algo que movimenta a economia da cidade?
saindo um pouco mais da quadra, o que é que isso mexe com a cidade, esse campeonato? Eu diria que o campeonato é o principal da cidade, né? Inclusive temos hoje, né, os frutos colhidos, vários atletas, né, tiveram esse, como podemos dizer, Anani, esse alcance de procurar um querer mais da modalidade, né? A gente hoje em Areia Branca pode dizer que temos atletas profissionais, né, que juntamente com os aprendizados, com esses atletas que vêm, né, a brilhantar o evento. Então, assim, hoje a Areia Branca vivencia muito o futsal, né? Eu acredito que seja um dos principais esportes do município. E eu queria só uma rápida linha do tempo, né? Assim, como o João Paulo falava, em 2006 o investimento começou a aumentar. Eles passaram a não vir apenas atletas de Macau, mas também do Ceará. O celeiro cearense foi quem dominou o campeonato durante quase 10 anos, né? Então hoje a gente tem os pernambucanos chegando, baianos, o pessoal do sul. Então, mas foi um domínio muito grande. E o que é que acontecia nos blocos, nesse impacto que você falava aí na cidade, né? Cada bloco era de um bairro, né? A gente, por exemplo, o Largados, ele era do centro. O Gatos.com, que surgiu agora nessa última década, ele é do bairro do IPE, que é ali próximo ao ginásio. Então, cada bairro se identificava com um bloco. Então tinha muito disso também no início. Então era uma paixão tão grande. Eu me lembro de quando era mais jovem, né? Eu ia caminhando com meus amigos para o ginásio, era quase como uma procissão. Muita gente ia. E assim, eu torcia pro meu bloco, do meu bairro, você torcia pro seu. Então isso tinha um impacto na emoção, na paixão mesmo. Sabe que o brasileiro, ele se motiva muito com isso. Ele é muito passional nessas coisas. Então acho que isso impactou demais na cidade. Agora, por que esse investimento começou a surgir ali por volta de 2006? Vocês já acham que as equipes viram que poderia... Mas justamente por isso. Poderiam aumentar, o duelo de um bairro contra o outro, por exemplo. Eu vou conseguir trazer uma equipe que não vai ser ofuscada pela dele e tudo. Então acho que o Deputados foi a primeira grande equipe a gastar pesado. Teve uma época que era algo tão bizarro assim, que o Deputados ele contratava um jogador só para ele não assinar com outra equipe. Então, assina aqui comigo, você vai ficar... Você não vai jogar. Mas vai estar inscrito aqui com a gente, você não joga. Nós já temos um grupo fechado, mas assim, a gente vai te pagar, mas você não vai assinar com ninguém. Você vai ficar aí só de stand-by. Teve um atleta, Júnior, em 2007, se não me falha a memória, ele não jogou uma semifinal com a equipe que ele estava atuando na competição contra o Deputados. O Deputados foi por trás e pagou uma quantia para ele não entrar em quadra e jogar contra a equipe. E como foi que o pessoal que acompanha o futsal de Areia Branca reagiu a essa investida, essa contratação às avessas? Eles eram os mais odiados. Até hoje, né? Até hoje, eles eram uma minoria e assim, era incrível. Todo mundo que jogava contra eles automaticamente ganhava a cidade, né? Por exemplo, o Gatos.com, ele hoje é a equipe de maior torcida lá, justamente porque ele conseguiu rivalizar e vencer o Deputados várias vezes, né? Era tipo Tostão contra 1 milhão ali. E o Gatos, ele conseguiu trazer aquela equipe entrosada, aquela equipe do professor Aires, né? Que é até um técnico renomadíssimo no estado do Ceará e é o maior campeão aí. Então, assim, ele ganhou a grande torcida de Areia Branca por conta disso, porque ele ia lá e ganhava da equipe que investia mais. Mas era uma equipe que hoje eles fazem falta na competição, já faz alguns anos, né, João Paulo, que eles não colocam... Tem outros blocos oriundos dele, né, mas não é aquela mesma coisa. Então, assim, o torcedor tinha essa raiva deles por conta desse investimento altíssimo. E só para complementar o que a Nando frisou, a gente estava até conversando esse ano, né, a falta que faz os Deputados, porque era um bloco definitivamente que chamava o público para estar presente no ginásio e poliesportivo. A gente via, digamos que 100% do público, 90% era contra e 10% a favor do Deputado. Então, assim, era um bloco que realmente mexia com o campeonato e fez crescer e estar a esse alcance como está esse ano. Eles meio que assumiam o papel de ser o vilão do campeonato, né? Eles gostavam disso, gostavam né? dessa alcunha de ser o mal. Eles sabiam que eles eram mais fortes, que eles tinham um maior investimento e eles meio que, assim, eles cresceram daquele jeito, né, João Paulo? Então eles se acostumaram com isso. E era muito bom porque hoje a gente vê alguns blocos, como a gente falou, oriundos dele, né? Mas não chega a ser a mesma coisa. Eles tinham algo diferente neles, né? E principalmente existia uma rivalidade, né? Antes de começar essa rivalidade Gatos.com em 2010 versus Deputados, existia uma rivalidade entre Largados contra Deputados. Era como se fosse o Vasco da Gama contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, assim, ao longo dos anos, o bloco veio querendo cada vez mais investimentos, muita gente contra e principalmente atletas que representavam o Deputado também fazia essa festa à parte acontecer. Provocava a torcida. Era uma paixão tão grande, mas tão grande, que os jogadores que vinham do Ceará, eles criavam identificação com eles até hoje. Eles vêm e eles falam quando o brilho no olhar deles, né, João Paulo? A gente vê como era uma coisa... Era algo bizarro, cara. Era algo bizarro. Não era assim, coisa de... Nem os próprios atletas cearenses, eles conseguiam... E não era um bloco assim, era um grupo junto que vinha pra cá. Não, era um de cá, outro dali. Quando eles se juntavam, cara, parecia que eles jogavam juntos há
a uma vida. Agora, por que acabou o Deputados? Eu acredito que assim, a gente não tem uma informação concreta, né? Que muita gente, alguns integrantes do bloco, né, acharam melhor não dar continuidade. Existia uma possibilidade esse ano, por exemplo, retornar o bloco, né, dentro da competição e, assim, pela maioria dos organizadores do bloco, né, que foram os criadores dessa junção, preferiram não dar continuidade também ao projeto do Deputados. Tem um jogador, Júnior, o Wendel, né, ele é do Ceará, passou por Fortaleza, Ceará, entre outros, Sumov também, lá do Ceará de futsal. Eu acredito que seja o maior artilheiro do campeonato, né? Porque ele mexia e tinha essa identificação muito grande. Ele foi campeão com o Largados, foi campeão com o Deputados, mas com o Deputados a gente via que o Wendel ficava muito à vontade, né? Quando ele vestia aquela camisa. O ginásio odiava ele, cara. A cidade literalmente odiava ele. E ele sabia disso, cara. Ele chegava com um sorriso no ginásio, ele já chegava debaixo de vaia e tudo. E ele jogava muito, cara. Ele era aquela espécie de Romário que falava nos microfones e Cristiano Ronaldo na prática. Fazia um gol e provocava a torcida adversária. Ele era incrível. E eu já vivenciei algumas ocasiões. Eu até entrevistando ele mesmo, né? Ele tem um grande rival lá no Ceará que era o Butina, né? Que era um pivôzão gigantão, cara. E eles jogavam juntos. Só que assim, eles não se gostavam das tretas dele lá no Ceará, né? E, cara, uma vez o Butina veio para um bloco, ele veio para o outro. Cara, era bizarro. Eu ia lá no vestiário, entrevistava um e ele mandava um recado, ia lá e pro outro. Hoje em dia a gente não imaginava isso. Hoje são todos amigos ali. Então era uma época bem, bem diferente. Só para complementar esse raciocínio, Júnior, em relação ao Butina, pela primeira vez que ele esteve presente em Área Branca, ele atuava pelo São Paulo de futsal, né, lá na capital paulista. E o bloco Deputados foi lá em São Paulo, contratou o Butina e ele veio somente para jogar a competição pelo Deputados. Eu tenho um primo, só rapidinho assim, essa história é maluca. Eu tenho um primo que ele sempre foi dirigente de bloco também, né? E ele disse que lá atrás, ele era dirigente do Sol Resto, ele foi até uma cidadezinha do interior do Ceará para ver o Wendel jogar. Que eles eram assim, eles viajavam em novembro, dezembro. Tinha que ver quem é, vamos montar o elenco, vamos ver quem é. Hoje você pastora por isso aqui, né? Naquela época você tinha que ir lá olhar. O scout era ao vivo, vamos ver se ele é bom mesmo. Isso numa quadra minúscula, não tinha nada, e ele acabou com o jogo. Ele chegou para ele, onde é que você mora? Mora ali, vamos lá. Era num quartinho, só tinha um colchão no chão. Eu disse assim, cara... Na época, né? Imagina aí 2008. Aí a gente oferece aí R$100 por jogo pra você. Era um baita de dinheiro. R$100 em 2008 era dinheiro. Ele apertou a mão, a gente tá palavrado. Ele disse, tal dia eu vou jogar no Sumov, vocês vão lá e a gente assina o contrato. Tal dia eles chegaram lá. Aí quando eles chegaram, eles já viram os dirigentes do Deputados lá, né? Aí eles já ficaram, Aí quando chegaram dele, ele, cara... Desculpa, os caras estão me dando R$800 para me assinar aqui, fora o jogo. Aí ele disse, então, vocês têm ideia como o Deputados, ele levantou o sarrafo. O investimento começou muito por conta dele. Eles botavam assim os valores para a época, coisa de maluco. R$800 2008 para assinar. Era de luvas, né? De luvas aí para você, aqui, fora o jogo. Fora o jogo. Agora, saindo um pouco dessas histórias, daqui a pouco a gente volta para essas histórias curiosas, mas vamos falar do futsal em si, do campeonato. Esse ano de temporada 2023, retornando após a pausa por conta da pandemia. Como é que está o regulamento? Quantas equipes? Como é que funciona a fase de grupos? Mata-mata. Campeonato feminino também está acontecendo. Quem são os principais times esse ano? Como é que está esse grande balaio do futsal de Areia Branca? O último campeão, né, que é chamado Blocos Feins, eles não estão participando do evento, né, e somente o vice-campeão, a galera da esquina, que tem uma representatividade muito grande, né? Vários atletas pernambucanos estão concentrados nesse bloco, no projeto da equipe para esse ano. Temos, por exemplo, o É Diferente, que foi campeão em 2018, o Gatos.com, junto com o Largados, a equipe que tem mais títulos na competição, ao todo são 5 para cada um. Então, assim, a gente vê uma concentração muito grande. Nessa pausa de 2 anos, os representantes, né, Nani, retornaram com o campeonato sentiu também. A gente sempre eram 12 equipes. Esse ano foram 10. A gente teve dificuldade de fechar as 12 equipes porque ninguém quer colocar um bloco por colocar. Eles tem que investir isso. Quem põe sabe que é prejuízo e é a certeza de ter o prejuízo. E futsal requer um gasto muito grande. Os Feins, que são os últimos campeões, eles sustentaram numa casa durante um mês inteiro de campeonato a equipe deles, que eles são pernambucanos. Então os caras moraram lá. Era café, almoço, janta, hospedagem, transporte... umas farrazinhas fim de semana que os caras gostam, jogo que pagava pelo jogo. Então, assim, é um investimento altíssimo. E esse ano a gente teve essa dificuldade. Então, o regulamento ficou
três grupos, grupo A, B e C. O grupo C tem 4 equipes, as outras, e só 2 são eliminadas na primeira fase. O último colocado do grupo C e o pior terceiro. Nessa modalidade, nesse ano, temos, por exemplo, no grupo A, Galera da Esquina, Gladiadores, que tem até mesmo uma base formada pelo Potiguar de Futsal, que está representando esse bloco lá na competição. E o É Diferente. No grupo B temos Gatos.com, a Academia Corpo e Ritmo e os Caixas. No grupo C temos os 12, o De Brutos, o Pererê e qual outro? Anônimo, por gentileza? É o Nativos. Nativos, exato. Você vê como os nomes Sim, mudaram, são nomes, né? mais tradicionais, assim. Tranquilos, não né? tão curiosos como seria antigamente. De primeira era Só o Resto, Quilapa de Bucho, Largados, eram nomes mesmo... Nomes de blocos de carnaval, realmente. A gente tem aqui, inclusive, Júnior, o histórico dos campeões. Sim, vamos passar, 2001. O histórico é importante. Vamos lá, 2001 começou com o bloco Esquinão, primeiro bloco a ser campeão do campeonato. 2002, bloco Largados. 2003, Vagabundos. Belo nome. 2004, Salientes. 2005 houve uma problemática, né, dentro da realização. Faleceu uma pessoa muito importante lá da competição na véspera da decisão. Então eles resolveram não ter decisão e dar o título para os dois. Então tem houve a junção, duplo. Largados e Pererê em 2005. 2006, Deputados. E aí começa a dinastia Deputados aí na competição. 2007, Gladiadores. 2008, Deputados. 2009, Largados. E aí a gente tem agora, Júnior, de 2010 até 2012, o primeiro tricampeonato, que foi o Gatos.com, que eles colocaram o bloco dentro da competição em 2010. Que é o do técnico Aires que eu falei, que foi quem rivalizou e quem conseguiu vencer o Deputados durante um bom período. E eles venceram em 2010, 2011 e 2012. Aliás, quer dizer, 2010, exatamente, 2010. Em 2011 foi o Deputados. E aí, né, só recapitulando, houve... Eu que errei aqui na... Exatamente, né? De 2012 a 2014, né? Que houve o primeiro tricampeonato. Em 5 anos, o Gatos.com ganhou 4, no caso. Ele nessa última década, ele conseguiu todos os seus títulos, né? De 2010 até 2016 ou 2017 foi o último título deles, eles enfileiraram, assim... Foi uma coisa... E uma dessas decisões foi para os pênaltis, eu me lembro que terminou quase 2 horas da manhã. Prorrogação, e cada gol jogavam cerveja na quadra, a torcida aí tinha que enxugar, era... 2015 e 2016, um bicampeonato do Largados. 2017, Gatos.com. 2018, o É Diferente. 2019, houve uma junção do bloco Os 12 junto com a Academia Corpo e Ritmo. E em 2020, campeão os Feins, todos os campeões do evento realizado. Então, por exemplo, o Largados é uma equipe que vem quase desde o começo. Desde o começo, muita tradição. Eles são assim, uma galera que é os Canarinhos, né? Que muito conhecido na área branca. Eles têm associação esportiva. Então, assim, é aquelas pessoas mais antigas, aquela pessoa que tem sempre alguém que trabalha embarcado, que ajuda e etc. Então, assim, esse ano eles não colocaram equipe, mas assim, ano sim, ano não, eles estão voltando. E quando eles vêm, eles têm uma mística na camisa deles que é incrível. Quando eles põem a equipe, acabam ou batendo final. E ele foi inclusive o Rômulo, a primeira Rômulo hoje é um dos grandes nomes do futebol russo, né? Inclusive capitão da seleção russa. Ele surgiu aqui no futsal desse jeito, aqui vindo pro Largados. O Largados montou uma baita de uma equipe na época. E como é que tá a recepção do público no campeonato desse ano? Marcando presença sempre? Como é que tá a questão lá? É um sucesso, né? Exigente, né, João? É verdade. Eles querem um bom futsal? O público é muito mal acostumado, cara. Se eles desconfiarem que não vai ser um futsal nível campeonato de bloco, eles não vão. É incrível. Ontem, por exemplo, a gente teve um público muito abaixo, num jogo muito legal, né? Mas assim, na noite anterior, que foi o grande clássico, né? É Diferente e Galera da Esquina, era fila gigantesca na frente do ginásio. Então, assim, se eles souberem que é um grande jogo, eles vão. Se eles desconfiarem que não vai ser, eles são bem exigentes. O sarrafo tá alto lá. E nos últimos anos, Júnior, há uma rivalidade muito grande do celeiro cearense com o celeiro pernambucano, né? Como, por exemplo, nesse ano, a gente tem uma base formada do Ceará Futsal dos últimos anos. Campeão da Taça Brasil, campeão da Copa do Brasil e representa o É Diferente. Quem são a galera que tá vindo aí? João César, Rafinha. O João César é dentista, cara. É verdade. Eu entrevistava o João César lá no Ceará, na época que eu trabalhava lá. E João César, como é que tá o consultório lá? Como é que tá o pessoal? Eu sou doido pra fazer uma reportagem com o João César, de fazer uma passagem e ele fazendo uma obturação em algum paciente dele. É verdade. O meu pai costuma chamar ele de o odontólogo João César. Exatamente. E ele até tá numa nova especialização agora. Exato, ele disse, né? Fisioterapia. Em fisioterapia também. Então, cara, assim, e ele já disse que não aceita proposta de, por exemplo, pro sul do país, pra aquela região, porque eles não estão uma vida financeiramente estável aqui no Ceará. E ele é muito vitorioso antes mesmo do projeto
projeto do Ele é um futsal grande Ceará jogador. existia, ele ganhava muito título por lá. Ele, pra mim, ele tá no top 3 dos grandes jogadores da história do campeonato de blocos. Sem E sombra eu de acho que o dúvidas. João César tem bola pra jogar a Liga Futsal tranquilamente. Tranquilamente. Ele fez um jogo agora pelo Ceará, né? Contra o Corinthians, né, João Paulo? Exato. Cara, absurdo, jogou muita bola, né? Então, Inclusive o David Hudson, que era técnico do Ceará, foi pro Corinthians Futsal e foi campeão pelo Corinthians, né? Exatamente. Quem Acho mais que do Ceará? O Ceará tem também Lambão, goleiro. Goleiro. Né? Aí o Lambão também, ele joga em tudo. Todos os campeonatos que existem no perímetro nordestino, o Lambão é goleiro de verdade. algum time. ele Eu jogou concordo. mal, não jogou mal, né? Ele tomou 2 gols no último jogo, que ele não costuma tomar, mas ele tava exausto, cara, assim, de um jeito. E ali só pode ter sido isso, é muitos jogos. Os verdade. caras não param, velho, não param. Outro atleta muito conhecido também no seu estado do Ceará é o Domar, né? Ele que fez o gol daquela vitória contra o Corinthians lá na capital paulista e que ficou mais conhecido ainda. Ele que é de Limoeiro do Norte. Sim, terra boa. Princesinha do Vale. Domar, o torcedor da Areia Branca, eles têm uma birra com o Domar, né? Ele não consegue jogar bem lá em Areia Branca. A gente sabe que ele é bom, é indiscutível que ele é bom, mas lá em Areia Branca ele não consegue jogar bem. Nos blocos que ele vai, o torcedor tem até essa birra dele. Cara, não consegue jogar, o que é que acontece? E isso, não sei se João Paulo lembra, é da sua cidade também, da sua terra, né? Existiam os gêmeos Fábio e Flávio. Sim. Esses caras eram verdadeiras lendas lá do futsal cearense. Em Areia Branca eles jogavam muito, mas eles não conseguiram ser campeões. E eles eram conhecidos como pé frio. O time que eles iam, montavam assim uma seleção gigantesca, mas se eles tivessem, eles batiam na trave. E acabaram que eles se aposentaram e não venceram esse título. Havia 2 certezas, que eles chegavam à final e também, consequentemente, eram vice-campeões. Acho que eles tiveram fácil, uns 6, 7 vice-campeonatos lá. Caramba, é a Holanda do futsal areia branquense. Tinha um cara que era Luciano, chamado Luciano Messi. Ele era o contrário. Ele foi uma coisa bizarra. Ele jogava no Deputados, ele ganhava. Ele ia pro Largados, ele ganhava. Ele ia pro Gatos, ele ganhava. Então, assim, ele ganhou acho que uns 6 anos consecutivos, assim, mudando de bloco e onde ele ia, ganhava. É o Emerson Sheik do Campeonato Brasileiro. Pronto, Lembra é quando o verdade. Sheik jogava o Flamengo, aí Corinthians, Fluminense, ele ganhou tudo. E o Dagoberto também. Dagoberto Verdade. era Tem desse razão. jeito, ganhava o Brasileirão dessa forma. Mas prosseguindo aqui com essa reta final do nosso podcast, com relação às transmissões, vocês dois trabalham na área da comunicação, vocês dois transmitem o campeonato, há quanto tempo vocês estão nesse trabalho aí de imprensa e como é que funciona? Todos os jogos, inclusive até o feminino? Todos os jogos. Eu me considero um cara muito sortudo, né? Eu comecei com o pai dele em 2011, ou seja, já faz mais de 10 anos. Que eu tô Você faz a reportagem ou comenta? Eu fico na pista com ele, né? Boa. Lá embaixo. Eu cubro geralmente uma equipe, ele cobre a outra e fica o comentarista e o pai dele lá em cima, né? Ou o pai dele ou outro narrador, Moisés, que é outro cara que ajuda a gente lá. Mas assim, eu me considero um cara muito sortudo por isso, porque antes de trabalhar nisso, eu já era um grande fã da competição. Eu tinha um bloco que eu torcia e tudo, eu ia pro ginásio como torcedor. E todo mundo começa porque tem um time pra torcer. Todo Porque mundo. você não entra no jornalismo esportivo sem ter um time pra torcer. É impossível. Exatamente. O cara que disser assim, não, eu comecei sem torcer, ele não tem amor pelo que faz. Você tem que ter um time pra torcer. Eu vou até falar meu bloco, né? Quando eu comecei na ocasião, eu torcia pro Largados na época. Mas você mudou? Hoje a gente... Hoje ele não pode, né, torcer mais. Mas ele torce. Meu Tem bloco... que manter a torcida. Meu bloco eu verdade. sempre disse, eu torço pro Sol Resto, que é outro azarado que nunca ganhou, né? O Deputados me fez um menino triste durante muitas noites, né? Que sempre saía nas semi pra eles, era incrível. E através de um cearense de muita influência na competição, a gente tá falando de Rômulo, né? Hoje naturalizado russo, joga pelo Benfica de Portugal, joga pela seleção russa. Através dele eu tive essa paixão e identificação com o bloco Largados, né? Me lembro muito bem dele. E Júnior, os caras se assustam quando chegam em Areia Branca porque eles não têm noção do quanto eles são amados, né? Tem o Ari, goleiro cearense, muito jovem, ele começou lá com o Elivésio Fernandes, né? O El Bruxo, conhecido lá, um dos técnicos que mais revelam atletas. E ele chegou garoto lá em Areia Branca, ele fez um grande jogo pelo Sol Resto, que o Sol Resto nunca foi campeão, né? E ele passou, assim, 7 anos sem ir em Areia Branca. Ele foi jogar fora, etc. E quando ele retornou, ele me disse, Nando, eu fico assustado, eu entrei no ginásio, a galera, nossa, eu saí daqui moleque, não ganhei nem nada. Então, assim, o bloco, ele cria aqueles ídolos mesmo pra ele. Não, o cara, pô, a criança cresceu vendo jogar ali, nem ganhou, mas pra criança vira um herói lá e os caras se assustam mesmo com E isso. só pra complementar, Júnior, a gente tá falando de Valdinho, né? O cara que Sim. jogou vários anos com o Falcão, com a camisa 10 da nossa seleção brasileira. Ele fez somente um jogo na competição representando o Gladiadores. E Só um jogo? Só um Mas jogo. marcou, no caso. Marcou, fez gol. Um jogo, a equipe gol, dele não golaço. se classificou, por sinal. Mas, assim, a gente vê de tanta essa rivalidade, né? Principalmente quem era contra os Gladiadores. Até
até tira aquela ironia. Será que é o Valdinho mesmo da seleção brasileira, né? A gente tá falando de um cara que tem uma tradição muito grande no futsal nacional. Jogou com simplesmente o nosso Pelé do futsal, chamado Falcão. Então, assim, a gente vê o crescimento e através desses atletas como referências dentro da competição. E no futebol não existe aquela passagem de bastão, né? Existe um jogo, Pererê contra a equipe dos Feins, que pra mim foi a maior atuação de um jogador na história do Campeonato de Blocos, foi o Vassoura, né? Até hoje ele virou craque do futsal mundial. Cara, e foi uma passagem de bastão. Por quê? Porque o Fred é um ídolo, né? O cara, seleção brasileira, etc. E quando o Fred foi confirmado nos Feins, todo mundo foi pro ginásio para ver o Fred. E aí tinha aquele boato. Vem uns pernambucanos aí, tem um tal de Vassoura e tudo. Nos primeiros lances ele tentou dar um drible, não deu certo, tudo a torcida meio que pegou no pé. Mas, cara, ele deu um show, ele humilhou o Fred em quadra, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Ele levava assim pra driblar mesmo, chamava o Fred. Então foi uma passagem de bastão, porque ali passou a não olhar apenas pro Ceará e começaram a olhar pros pernambucanos. E aí essa rivalidade Ceará e Pernambuco até hoje, né, João Paulo? O pessoal, não acabou ainda não, o Ceará ainda é quem manda. Então criou-se isso nesses últimos anos. Agora, com relação a regulamento, podem inscrever quantos jogadores? Pode trazer um jogador de fora só para uma partida? Como é que funciona? Você joga por um time e já não pode mais jogar por outros? Você pode assinar por todos, mas a partir do momento que você jogar por um, você não pode mais. Então, porque uma vez teve um craque, né, João Paulo, no campeonato, que na final atrasou quase uma hora porque ele assinou pelos dois. Aí. Não, ele vai jogar por mim, ele tá assinado aqui. Então hoje você não joga por ninguém. Mas esse ano houve uma mudança de regulamento, como por exemplo, você pode assinar por duas equipes. Mas aí a partir do momento que a liga tem esse contato, né, que você entrega que a liga, dois documentos, aí o jogador automaticamente já é eliminado, né? Foi uma atualização pra do acabar regulamento. Com isso, porque era assim, eu entendo e outra, não existe limite de atleta. Você pode assinar quantos você quiser, porque eles sabem que um só pode vir uma vez e tudo, você não pode limitar e depois complica tudo. Mas eles fizeram isso, eu acho que é bom pro campeonato deixar dessa forma, da forma que tá, não atrapalha. É interessante porque, por exemplo, eu sou um jogador, eu assino com você. Não sei por qual eu vou jogar, mas você é eliminado nas oitavas, você vai pra semifinal, eu vou jogar com você. Então, a gente tá passando ele por tinha isso essa aqui, garantia, né? Ele tinha essa garantia, mas é interessante ter essa limitação porque deixa mais... dá uma maior credibilidade para essa situação. Tem um atleta que tava machucado e ele já ia estrear, né? Mas a equipe dele agora tá para ser eliminado. Então ele, peraí, então eu vou segurar dá uma segurada aqui. Dependendo do que aconteça. Qualquer coisa, eu posso assinar com outra equipe. Essa lesão grau 1 virou grau 2, mas pode não ter mais lesão daqui a pouco. Mas, gente, vamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. Anani, o que é que representa na sua vida, não só como imprensa, mas como cidadão da cidade, esse campeonato de blocos para você, na sua vivência, no seu crescimento como pessoa? O que é que significa ele para você? Olha, ele significa muito, né? Até por aprendizado profissional e também como ser humano, né? Eu como morador da cidade de Areia Branca, eu sei o que isso impacta em todos nós. Então, querendo ou não, é uma competição diferente, é uma competição que você vai trabalhar com uma cabeça diferente, com incentivo a mais. Eu comecei meu canal no YouTube agora e eu disse, eu vou começar no campeonato de blocos porque eu sei que eu vou ter conteúdo e as pessoas procuram. Então tem treinadores que chegam e dizem, olha, eu acompanhei meu adversário através da análise que você faz no seu canal. Então isso me incentiva bastante. Então, para mim, esse campeonato é muito paixão, né? Isso é uma paixão que não acontece em outras competições. E para você, JP, o que é que significa esse campeonato? Eu costumo dizer que é o ponto-chave. Eu acredito que eu trabalho hoje com comunicação através disso, desde 2017, que eu tenho essa vivência do campeonato, né? Já tinha o meu pai também com essa representatividade também na cidade. Então, assim, para mim, eu acho que o campeonato representa o todo. Eu acho que eu tô aqui tendo essa entrevista com você através do campeonato de blocos, porque sem ele eu acho que eu não trabalharia com comunicação, né? Principalmente a comunicação esportiva. Exatamente. E expectativa para o restante aí do campeonato? Vai lá, João, começa. É muito imprevisível, Júnior, porque assim, vários blocos vai perder atletas que vão se apresentar aos seus respectivos times de origem profissional, né? Então, assim, vai haver mudanças no planejamento de cada bloco, como, por exemplo, Galera da Esquina, Gatos.com, é diferente, equipes que fazem esse investimento. Então, assim, eu acho que eu vejo uma base muito formada pelos pernambucanos, que venceram um grande jogo, o ginásio lotado na última terça-feira contra o É Diferente. Eu coloco um pouquinho de vantagem, mas sem menosprezar e também sem menosprezar todo o trabalho que faz os demais blocos. Então, assim, a expectativa é muito grande, né? Até o carnaval, que a gente começa o carnaval de Areia Branca através da competição, vai ter muita emoção. E aí, Anani? Pra mim, se o campeão não for ou os 12 ou Galera da Esquina, eu vou ficar muito surpreso, né? Porque as duas equipes que são mais entrosadas, eles têm um encaixe muito legal. Eu acho que vai dar liga um desses dois. E ontem um dos técnicos, até cearense, Luiz Holanda, né, ele me disse, Anani,
eu quero voltar a ser campeão, porque subir naquele trio elétrico e sair no arrastão dos blocos foi uma sensação única na minha vida. Deve ser uma das sensações melhores para você. É campeão. Carro de bombeiro não, você vai no trio elétrico. E o campeonato, Júnior, para a gente ter o encerramento, há uma influência muito grande na cidade, né? Os ambulantes ganham o seu ganha-pão, a rede hoteleira também aquece a economia, aquece como todo o município, a realização do campeonato de bloco, que a gente costuma dizer que é um momento pré-carnavalesco da cidade. Pessoal, valeu. Estamos encerrando aqui o nosso podcast. JP, obrigado, viu? Até a próxima. A gente que agradece. Anânio, prazer. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Honra, valeu. É isso aí, galera. Encerrando mais uma edição do Papo 10. Você que acompanha pelo YouTube, like, inscreve no canal da TCM, compartilha com a galera. E você que está no canal 10, um abraço e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau.